para você. Quero agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco e pedir desculpa, né? Porque nós estamos um pouco afastados. A gente estava aqui com uma semana de Semana Santa, foi 10 dias de orações, depois de Semana Santa, e a gente ficou afastado. Mas estamos retornando aqui. Eu e os professores queremos agradecer vocês aí. Hoje nós estamos iniciando um novo estudo. Olha só, a nossa revistinha. O Grande Conflito. Tá? Então, se você tem interesse de adquirir uma revistinha dessa, procure uma igreja adventista, fale com algum responsável, tá? Ou então você pode ir nas livrarias cpd.mais, tá? cpdmais.com.br, e você adquire uma revistinha da Escola Sabatina para você estar nos acompanhando aqui nos estudos todos os sábados, tá? Você estuda a semana, todos os dias em casa, e no sábado você vem aqui recapitular conosco, tá bom? Então, antes da gente começar o estudo aqui, eu vou pedir você que feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Paizinho, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar vivo e de estar aqui na classe da Escola Sabatina, junto com os professores, junto com os internautas. Queremos pedir bênção, Senhor, pela Tua vontade, em nome de Jesus, sobre as pessoas que ouvem e que assistem nossos vídeos de estudos da Tua Palavra e da Escola Sabatina. Paizinho, neste momento queremos te pedir a unção do Teu Espírito Santo, para que a nossa mente seja aberta, o coração escancarado, para receber a Tua Palavra. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro estudo, nós vamos falar sobre uma guerra. A guerra por trás de todas as guerras. Olhe bem isso. Você tem visto falar por aí de muitas guerras, não é? Pois é. Existe uma guerra maior. A guerra que mais durou tempo. Essa guerra está por trás de todas as guerras. Se você ainda não viu guerra, você precisa estudar sobre esse assunto. E é isso que nós vamos fazer ao longo dessa temporada, ao longo desse trimestre. Nós vamos aprender sobre essa guerra que está por trás de todas as guerras. Então, vamos lá. Quando nós iniciamos o estudo da semana, nós temos um texto base, que é o texto base do estudo de toda a semana. E ele fica no verso A. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 8 diz: Então estourou-se. Algumas traduções está: então houve, né? Então estourou-se uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Apocalipse 12, verso 7 e verso 8. E aí, irmão Gilmar, o que podemos falar aqui com os internautas sobre essa guerra que houve no céu? A lição desse trimestre, ela é uma lição muito boa, porque ela conta a história, né, da salvação, aqui é a história da redenção, a história da salvação. Você vê que o centro do problema, né, é Apocalipse 12, e a lição ela começa justamente com o Apocalipse 12. Há uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas fazem assim: olha, quem criou o mal? Quem criou o diabo? Quem criou o diabo? Apocalipse 12, ele dá assim, uma visão geral, né? Principalmente o verso áureo aqui, que é o centro da lição dessa semana, ele dá uma vista geral daquilo que a gente vai estudar essa semana. Por exemplo, essa pergunta: quem criou o diabo? A lição é que diz que no céu estourou uma guerra. Por que no céu estourou uma guerra? Porque todos os seres que Deus havia criado ali, eles tinham livre-arbítrio, então eles podiam, né, tomar as suas decisões. Deus não criou robô,
e colocou ali. O inimigo, ele, os internautas, né, se você estudar o capítulo 12 inteiro de Apocalipse, você vai ver que por causa da formosura que existia no inimigo, né, que até não era inimigo, era o anjo de luz, né, querubim que significa força, sabia? Querubim significa alguém que tem a capacidade de juntar, de aglomerar, entendeu? Então isso é tudo. E ele... Essa história tem um certo poder na mão, né? Exatamente. E ele, veja só, ele revelou-se lá no céu. Mas peraí, se eu sou, se eu tenho essa formosura, então eu posso chegar até o lugar de Deus. Quando isso entra no coração dele, estoura a guerra. Por que estoura a guerra? Porque o que o inimigo, ele já agora inimigo, né, ele espalha ali para os anjos, dizendo o seguinte: olha, Deus ele é egoísta, então ele quer o poder só para ele, e a gente pode. Então eu posso lá, eu posso subir acima das estrelas, eu posso estabelecer meu trono, eu posso fazer isso, eu posso. Só que veja, é bom a gente entender o seguinte, que quando isso acontece, Deus ele não destrói Satanás, ele não destrói o anjo, Deus não destrói o inimigo, certo? Ele quis provar para os anjos que ele não é egoísta. Ele provou para os anjos não caídos que ele não é injusto. Quando? Né? Quando Jesus vem a essa terra e morre na cruz do Calvário para que o pecado seja perdoado a todas as pessoas. Então, quando essa guerra estoura no céu, depois ela vem para o planeta Terra. Entendeu? Então vai ser sobre essa guerra. Agora, depois, isso aqui foi só uma vista geral, a gente vai entrar nos pormenores, né? Porque quando a gente fala sobre guerra, a gente pensa assim, então são dois poderes muito fortes que lutam um contra o outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Entendeu? Então, durante o desenrolar da lição, a gente vai aprender um pouco mais. Mas Deus ele provou por A mais B que ele não é injusto, que ele não é egoísta e que o amor dele é maior do que tudo, porque se ele teria o Espírito de Satanás e o Espírito de Deus. Algum ponto interessante, o livro História de Redenção, ele declara bem melhor essa posição dele, né? Cada posição que Deus deu para ele, ele achou que ele era capaz de assumir a posição de Cristo. Então, por que dessa guerra, a inveja foi tão grande que ele deixou seu coração a palpitar o mau desejo, ou seja, a estiver acima da coroa de Deus, para que Deus, o próprio Deus, possa se reverenciar ele, né? E ele fosse mais forte. É muito interessante essa história. Você sabe outra coisa importante aqui, Bruno, que a gente pode ressaltar? É porque quando você fala sobre guerra, não houve guerra no céu. Não é uma guerra com instrumento bélico. Lá não teve canhão, lá não teve espada, lá não teve metralhadora, não teve avião com voos rasantes, não teve isso, não teve nada. A guerra é uma guerra de circunstâncias. Por exemplo, é o mesmo que quando uma pessoa está discutindo um assunto e duas pessoas, cada um tem uma ideia diferente. Então não fica aquela guerra, cada um tentando explicar o seu lado. A grande diferença que existe aqui é que Deus é justo, ele era justo, ele é justo, e o que ele quis provar para o inimigo foi isso. Então foi essa guerra, né? Não foi uma guerra bélica. Aqui tem alguns pontos que a gente tem que explicar para o nosso internauta, né? Essa questão da guerra, né? Como o irmão já falou aqui, essa guerra ela não foi uma guerra como a gente vê, de tiro, de bomba, de espada, de faca, essa coisa. Não, porque nós estamos falando do céu, nós estamos falando do lugar santo, aonde habita o Criador. Então lá não pode ter essas coisas, derramamento de sangue, tiro, espada, essas coisas não existem. Essa guerra ela é espiritual. A própria Bíblia diz que as guerras que nós vivemos partiu da parte bíblica, falando em guerras, são guerras espirituais.
Então, essa guerra foi uma guerra de conselho. Deus advertia, Satanás acusava. Deus advertia, Satanás recusava. Jesus advertia, Satanás recusava. Os outros anjos advertiam os anjos que estavam mal aconselhados, eles revidavam, não aceitavam. Então foi esse tipo de guerra. Não aceitaram a verdade presente, e eles não aceitavam. É o que acontece até hoje aqui na Terra. A verdade de Deus está sempre presente, as pessoas pisando na verdade, como a gente vê por aí, né? Então é esse tipo de guerra que aconteceu. E por eles dar lugar para o pecado, não puderam ficar mais no céu, porque no céu não é lugar de pecado, não é lugar de pecador. Assim eles foram expulsos para a terra. Miguel é uma função que toda vez que Jesus vai batalhar, ele assume essa função de Miguel. Arcanjo Miguel. Veja o que o texto diz: Miguel e os seus anjos. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas para Jesus, por meio dele e por ele. Tudo é dele. Aqui está falando Miguel e os seus anjos. Os anjos são de Miguel, são de Jesus. Então Miguel é Jesus assumindo uma função de batalha. Toda vez que Jesus vai batalhar na guerra espiritual, ele assume a função de Miguel. Tem vários contextos que desaprovam essa ideia de Jesus ser Miguel. Eu não vou entrar nos textos onde prova que Jesus é Miguel, mas eu quero relatar algumas coisas para você. Que diz que Jesus não pode ser Miguel porque Miguel é um anjo, é criatura, né? O que fazer com os textos, principalmente no Velho Testamento, onde o próprio Deus aparece para vários servos seus aqui na terra como anjo? Como anjo. O anjo de Deus, quando a gente vai ver, é Deus aparecendo. O que fazer com esses capítulos e esses versos que o próprio Deus aparece em forma de anjo para as pessoas? Então tá aí. Pegue esses capítulos, esses versos, onde o próprio Deus se apresenta como um anjo. Você vê um anjo aparecendo para Abraão, você vê um anjo aparecendo para Jacó, certo? E quando você vai ver, esse anjo é Deus. Interessante que lá na luta de Jacó, ele diz: Jacó lutou como um anjo, né? Sim. E quem era o anjo lá embaixo, que ele vai dizer? Deus. É o próprio Deus. Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. Né? Então eu não quero defender aqui a questão que eu poderia muito bem entrar na Bíblia aqui e defender a questão de Jesus ser Miguel. Mas se Jesus, o Filho, não pode assumir uma função de anjo quando vai assumir uma batalha, porque anjo é criatura, o que fazer dos textos que o próprio Deus se apresenta como anjo? Essa é a pergunta. Então Miguel é Jesus assumindo uma função de batalha. Outra coisa, dragão. Muitas pessoas veem essa palavra na Bíblia. Alguns dizem que é a China. Que esse dragão é a China. Né? Mas eu quero ler o texto bíblico aqui em Apocalipse 12 para você entender quem é esse dragão. Olha só. Apocalipse capítulo 12, verso 7, eu já li e vou ler de novo. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? Contra o dragão. Quem é o dragão? Até agora nós não sabemos, né? Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha o verso 8. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Agora olha o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Viu quem é o dragão? O texto está claro ou não está? Esse dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Esta aí é a explicação do nosso verso alto. Prosseguindo. Vamos para a segunda. Aqui. Guerra nos céus. Eita. Vai começar. Você sabe que se fala dessa guerra, acontece o seguinte: veja, na mente do ser humano hoje, e às vezes até mesmo na nossa mente, a gente pensa assim, que a guerra espiritual, ela é forte e as duas são iguais. Não são. É interessante a gente notar, veja só, a lição diz que, olha, houve guerra no céu. Só que a parte do mal, que é o inimigo,
né? Ele é bem inferior a Deus, mas é muito inferior a Deus. Sabe por quê? Olha aqui. Houve essa perseguição e houve essa guerra. O mal jamais iria destruir o céu. Isso não aconteceria nunca. Mas o bem destruiria o mal. Claro. Entende? Então nós não podemos hoje equiparar, por exemplo, o poder do inimigo com o poder de Deus. O inimigo ele tem poder, ele tem. Só que com o próprio sopro de Deus ele destrói o inimigo com seus anjos e tudo. E o inimigo não tem capacidade para fazer isso. Ele pode mais que tentar, né? Ele pode mais usurpar, ele pode tentar fazer. Mas veja só, outro ponto importante: o bem não depende do mal, mas o mal depende do bem. Isso aqui é fato. Porque, veja só, se a pessoa está em pecado, se a pessoa está no mal, ela depende do bem, ela depende de Deus para a sua salvação. Enquanto Deus não se subjuga ao inimigo, o Evangelho não se subjuga ao pecado. A salvação jamais ela subjuga a perdição. Entende? Então, veja só, essa questão de a gente olhar e falar, o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo já é derrotado. Aliás, ele já saiu do céu derrotado. Ele saiu do céu derrotado. Mas enquanto Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário, ele imaginava que poderia ainda ser vitorioso. Certo? E isso é fato, sabe por quê? Porque quando Jesus esteve na terra, ele instigou muitas pessoas para destruir a vida de Jesus. Se você ler o livro História da Redenção, lá diz assim que enquanto aquela turba enfurecida estava gritando assim, crucificam, as hostes satânicas estavam infiltradas, gritando mais alto do que o povo. Não era o povo que gritava, era eles que gritavam. Por quê? Porque na mente do inimigo era o seguinte: morre Jesus, morre a esperança. Certo? E o problema maior do inimigo não era com a morte de Jesus, era com a sua ressurreição. Sim. Porque ele sabia que Jesus iria ressuscitar. O que ele fez? Ele instigou os homens para que pudessem olhar a sepultura para que Jesus não ressuscitasse. Entende? Ele instigou o cara errado, né? E quando Jesus ressuscita, o inimigo se sente o quê? Derrotado, ele acabou. Não tem mais. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que no céu, antes da morte de Jesus, havia uma reunião e quem era o nosso representante? Era o inimigo. Ali ele já se sentiu derrotado e quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue para pagar os débitos. Ele já viu que já tinha perdido. Não é? Quando ele bateu ali, ele viu que perdeu, que o pedido do resgate já tinha sido pago. Né? Agora, ele ainda ficou esperando. Mas ele morreu, ele vai ser enterrado, né? Agora vamos ver se ele vai ressuscitar mesmo, porque se ele ressuscitar, ele acaba tudo. Porque mesmo com a dívida paga, ele ainda ficou querendo usurpar, como ainda quer até hoje usurpar todos os povos. A derrota de Satanás e a rejeição dele, como o irmão já falou, desde o céu, quando ele não aceitou de maneira alguma, ele foi expulso. Né? De maneira alguma ele não aceitou, então ele foi expulso. Então ele foi derrotado. E a gente pode comparar, irmão Edmar, com o que aconteceu com o primeiro rei da terra, Saul. Né? Quando Deus o rejeita, quando Deus unge Saul, Davi deixa de ser rei. Quando Deus unge Davi, Saul deixa de ser rei. Mas o que Saul pensava? Que ainda era rei. Né? E ele lutou até quanto? Depois de 10 anos, né, que Davi foi assumir o reinado. Depois da morte dele. E ele o tempo todo achando que ainda era rei. Mas para Deus ele não era mais rei era Davi. Com respeito a Deus, né? Isso. Aí é o que acontece hoje. É o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com o inimigo. Ele achava que ainda poderia vencer a guerra, que poderia, quando Jesus vem aqui, morre e ressuscita, define totalmente a vitória de Jesus e a derrota de Satanás. Hoje Satanás ele é um inimigo vencido. E o que ele faz agora? Por ele saber que ele é vencido,
ele luta constantemente para fazer as pessoas pecarem, para fazer as pessoas fazer coisas erradas, desagradar a Deus, para que essas pessoas também não sejam salvas, assim como ele também não vai ser salvo, não tem como ele ser salvo, mas ele quer que as pessoas também passem por isso, né? Uma coisa interessante que o irmão Edmar tocou aqui foi na questão dos homens que foram instigados para ir lá em Pilatos e falar: olha, é o seguinte, nós precisamos de guarda para que ele não seja roubado de lá. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras, e o inimigo também conhece as Escrituras muito mais do que nós, e sabia que se ele ressuscitasse, ele iria consumir de fato a salvação da humanidade. Entende? Então, o que ele faz? Ele instiga quem? Aqueles homens da lei, os crentes da época, que eram aqueles líderes religiosos, para ir até Pilatos. E eles vão até Pilatos. O problema é que esses homens, eles estavam sendo instigados, como o irmão Dimar falou, pelo inimigo. E eles ou não conheciam, mas conheciam assim, que eles eram mestres da lei. Só que quando o inimigo está fazendo a cabeça das pessoas, ele não mostra a verdade, ele só mostra a mentira. Porque a própria Bíblia que ele diz, que eles usavam, o Velho Testamento, dizia que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, e aí ele dizia algo mais, que nem ser decomposto o corpo dele seria. O corpo dele não sofreria nem decomposição. Salmos 2, Salmos 16, Atos, que ainda não existia porque Atos já era o Novo Testamento, mas o Novo Testamento também afirma isso em Atos 13. Entende? Além de ressuscitar, a Bíblia declara que ele não sofreria decomposição. Olha só para você ver. Então todas essas informações foram ocultas desses homens em algum momento, porque Satanás queria um único objetivo: impedir o ressuscitamento de Jesus. Mas quem é Satanás para impedir alguma coisa a Deus, não é mesmo? Isso surge na mente das pessoas: se Deus é bom, por que há o mal? Por que ele não acabou o mal? Né? Ou será que Deus criou o mal? Se ele já é o Criador, será que ele criou o mal? Mas é interessante. Essa é a pergunta que temos hoje para nós declarar para nós. É interessante notar, irmão, que o mal existe hoje é específico e justamente pelo amor de Deus que o mal existe. Você entendeu? Porque se não fosse pelo amor de Deus, o que ele teria feito? Ele teria destruído todos aqueles anjos maus. Entendeu? Como os anjos bons eles eram criados, Deus iria refazê-los, sei lá, ele tem a sua forma, eu não sei, entendeu? Mas não, foi por amor. Então vou dizer o seguinte: eu preciso demonstrar para o inimigo que o amor é que vence. Por isso que ele não destruiu. Então existe o mal por causa do amor de Deus. Porque se fosse o amor de Deus, ele teria sido destruído. Meu. Agora o interessante é que a lição de domingo ela fala sobre o rei de Tiro. Ela faz a comparação, por exemplo. Faz uma comparação. O que é? Tiro era uma das cidades mais fortificadas que existia na época. E o rei de Tiro ele formulou, ele ficou tão orgulhoso que ele falou: olha como é que é isso daqui, olha, nós somos. E a Bíblia traz poder aqui ninguém vence. A Bíblia ela traz uma profecia sobre Tiro, e falou assim que Tiro seria uma cidade de ancorador de redes. Você já viu isso na Bíblia? E foi justamente o que aconteceu com Tiro. Então, veja só, por ser orgulhoso, desceu até as profundezas, o mesmo que aconteceu com o inimigo. Para nós entendermos aquilo que aconteceu no céu, então teve essa história terrestre. Então você faz a ligação, entendeu? Você faz essa ligação da história terrestre e você chega então até a história que aconteceu no céu. Então foi pelo grande amor de Deus que o mal existe hoje. Então, tanto que a Bíblia relata que no fim dos tempos até o céu vão se enrolar que nem um pergaminho ali, não é? Aquela tudo Adão pegou o pecado. Você quer ver uma coisa? Destruir tudo. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele conhece os nossos pensamentos, certo? Então veja só, você não acha que ele conhecia os pensamentos de Lúcifer antes de Lúcifer inflamar os anjos? Deus conhecia. Claro. E por que Deus não destruiu ele então? Eles vão destruir Lúcifer porque ele está com o pensamento mal. Se Deus faz isso, não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema. Só que se ele fizesse isso, aonde que ele demonstrar o amor? Aí entra um outro ponto importante. Veja só,
Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, isso é fato. Sabe por quê? Lá no livro, lá no Josué, né? Josué 24:15, que a gente vai ver um pouco mais ali na frente, fala que um dia Josué ele reuniu o povo e falou assim: olha, nós estamos entre o bom caminho e o mau caminho. A gente está entre o monte da perdição e o monte da salvação. Nós estamos entre Satanás e Deus. Escolhei hoje a quem você vai. Se você notar isso aqui, você vai ver que todo ser humano ele foi criado com a possibilidade da sua livre escolha. Sim. Cada um escolhe o que quer. Entende? Esse instrutor que estava me dando aula lá, ele perguntou para mim assim: olha, você acha que eu vou me salvar? Sabe o que eu respondi para ele? Eu falei: só depende de você. Porque se você quiser, se você quiser a salvação, o diabo não pode tirar ela de você. Então a salvação só depende de mim, porque tudo que precisa ser feito foi feito. Então hoje o ser humano também pode fazer escolha. Assim como Josué fez, foi escolha. Então veja só, quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo olha para o inimigo, olha para o anjo e fala: olha, esse camarada está com mau pensamento. E aí? Não, deixa dar vazão aos pensamentos dele. Ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher. Ele pode escolher entre o bem e o mal, ele pode escolher. Só que ele escolheu o mal. Eu imagino assim, Deus sempre falando com ele, né, conversando: olha, seus pensamentos estão meio fora do padrão, olha, os seus pensamentos vão te levar ao mal. Mas o inimigo ele foi entesourando isso no seu coração, a ponto dele não levar em consideração o que Deus estava falando para ele. Entende? Até chegar ao ponto dele inflamar a terça parte do céu. Aí a coisa começou a ficar, aí teve que ser expulso. Entendeu? Por quê? Porque ele não podia mais conviver no céu. E os anjos que estavam ali também podiam escolher sim ou não. Olha, eu imagino que Lúcifer colocou e falou: quem vem comigo? Eu vou, não, eu não vou, então vem. Entendeu? Então escolha, você pode escolher. Essa comparação aí eu gosto de fazer ela com Caim. Você sabe por quê? Porque Lúcifer, ele foi criado perfeito, só que foi criado com livre-arbítrio. Como todas as criações de Deus que tem vida, tem um livre-arbítrio. Inclusive no céu e na terra. No céu e na terra. Então, quando Lúcifer, ele dá lugar ao mal que foi gerado no seu coração, né? O que aconteceu com isso? Ele começou a incentivar os outros anjos a envolver, e conseguiu envolver até essa parte dos anjos. Os anjos também tiveram livre-arbítrio de continuar servindo a Deus ou dar ouvido a Lúcifer. Eles preferiram dar ouvido a Lúcifer. O que aconteceu? A terça parte do céu se corrompeu, dos anjos do céu se corrompeu. Quando desce aqui na terra, o que Deus fala para Caim quando ele mata Abel? Deus fala para ele: olha, o mal está te arrodeando, né? Olha o livre-arbítrio aqui, mas cabe a quem? Cabe a ti se desviar dele. Caim não quis obedecer a Deus, né? Continuou dando lugar para o mal que estava sendo gerado no seu coração. O que acontece? Hoje, tudo que nós temos de armas, de metais cortantes, até a faca que a gente usa, tudo veio da geração de Caim. Foi lá que começou todo tipo de coisas para fazer o mal. Você sabe que a faca ela foi feita para o mal? Ela corta, ela separa. E as armas, e espada e tudo. Então deu lugar para isso tudo. O que acontece? Caim poderia ter obedecido a Deus e hoje nós teríamos umas práticas, a gente permanecia, né, tipo Adão não tivesse pecado. Hoje nós permanecia tendo uma forma de manuseio das coisas, mas só que seria diferente. Eu acho que nós não teríamos a faca, nós não teríamos a arma, nós não teríamos a espada, se Adão tivesse obedecido, né? E se Caim também tivesse obedecido a Deus, eu acredito que hoje nós teríamos outra forma de manuseio. Então, porque todas as partes ruins que tem nessa terra espalhada veio de Caim. Entendeu? As pessoas falam: não, veio de Adão. Não veio de Adão, veio de Caim. Foi a geração má, né? Então eu gosto de comparar a questão de Caim com a questão de Lúcifer no céu. O mal foi gerado no coração de Lúcifer no céu. O que Lúcifer deveria ter feito? Espera aí. O meu Criador, o meu Senhor está me falando que esse caminho está errado. Então eu vou permanecer do lado do meu Senhor, né? E pedir ajuda. Exato. Não é isso que Deus nos oferece todo momento? Ajuda. Exatamente.
Sabe, é interessante a gente, quando você se fala sobre o mal, quando você fala sobre o pecado, é interessante a gente notar o seguinte, veja só. Você não precisa experimentar o pecado para saber como ele é. É tipo assim, olha, você está dirigindo por uma estrada que você não conhece, certo? Aí você chega numa encruzilhada. Aí tem dois asfaltos, tem um asfalto para cá e outro para cá. Os dois levam ao mesmo destino. Aí você pensa assim, esse asfalto aqui, ele está um pouco cheio de buraco. Esse daqui, ele está mais liso. E aí vem gente por esse daqui. Aí o camarada fala assim, olha, é bom você não ir por essa estrada. É melhor você ir pela outra, sabe por quê? Porque essa aqui está muito ruim. Mas o camarada fala assim, não, mas eu vou por essa só para mim ver o que vai dar no final. O pecado é da mesma forma, você sabia? Sabe por que o inimigo entrou nisso? Porque ele pensava assim, olha, é mal, não vai ser da parte de Deus, mas eu vou entrar para ver o que vai dar. E tem muita gente que faz da mesma forma. Então veja só, por que você tem que escolher a Deus no final da vida quando tudo está ruim? Né? Por que você tem que experimentar o mal primeiro, passar por maus caminhos, para depois você se arrepender? Se você tem um caminho limpo, você pode ir direto. Entende? Essa é a grande diferença. E hoje é justamente isso, a pessoa primeiro tem que experimentar o mal. Ela tem que andar pela estrada ruim. Aí quando chega na frente fala, realmente... Quebrei a cara. Quebrei a cara. Quer saber o seguinte? Eu acho que eu tenho que voltar para Deus. Por que experimentar? E outra, nesse caminho traz sequelas, meu amigo. Traz sequelas para o resto da vida. Irmão Edmar, e se no meio desse caminho, muitos conseguem. Chega lá no caminho, no fim do caminho, quebra a cara e está vivo para se arrepender. E aqueles que não conseguem? E aqueles que não conseguem? Aí é doido. Porque o arrependimento tem que ser em vida. Não é? Entende, amigo, como é que é complicado você se afastar de Deus para seguir os desejos do mundo, desejos da carne? É complicado, muito perigoso. Porque a Bíblia diz que nós sabemos que vamos morrer, mas não sabemos nem o dia. E os mortos não sabem de nada. O morto não sabe de nada, ele não sabe o que pegou, o que está pecando, não sabe de nada, ele morreu, acabou. E você sabe o que é o mais interessante de tudo, o Tomado, é que o inimigo impede o ser humano de consagrar a vida a Deus. E Deus não impede o ser humano de se entregar ao diabo. Então, veja só, por quê? Porque Deus é amor. Deus quer mostrar para o ser humano o que o mal faz. Não adianta, meu amigo, não tem como. E o inimigo não, o inimigo ele é coercivo. Ele faz você fazer aquilo que você não quer. Por exemplo, você tem vontade de ir para a igreja? Não tem. Você tem vontade de estudar a Bíblia? Não tem. Você tem vontade de orar? Não tem. Por quê? Porque o inimigo coloca na minha mente o seguinte, para quê? Então você não há necessidade, você não precisa. Eu já sei. Olha, deixa isso para lá, esquece. Olha, você... E Deus não, Deus ele age pelo amor. Então, olha só, ele te mostra os dois caminhos. Ele deixa você escolher, o inimigo não deixa escolher, não. Você sabia? O inimigo não deixa escolher. Porque a Bíblia fala assim, olha, se hoje ouvir a sua voz, né? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais em vosso coração. O que é isso? Escolha. Então, hoje eu tenho que escolher. O inimigo fala assim, para que escolher? Para que escolher, meu amigo? Para quê? Você pode conviver dos dois lados aí, depois você tira as suas conclusões e para Deus não. Deus quer que você escolha o sim ou não. Ou você vai para o caminho do bem ou para o mal. Entendeu? Escolhei hoje, diz Josué. Outro ponto interessante aqui, irmão, para a gente poder passar para a parte segunda, eu já vi muitas pessoas culpando Adão por causa do pecado, por causa do erro que ele mesmo está cometendo, não culpado é Adão. Não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que o pecado de Adão foi pago na cruz. Jesus pagou o erro de Adão na cruz do Calvário. Acabou. Aquele pecado de Adão, até chegar na cruz, foi pago. Todos os pecados foram pagados ali. Agora, meu amigo, se você peca, se você erra, é culpa sua, é culpa minha, é culpa nossa. Adão não tem mais nada a ver com isso. Agora é culpa nossa, porque Cristo está aí. Cristo morreu na cruz para salvar eu e você. Adão não tem mais nada a ver com isso. Todos os pecados que nós praticamos é consequência e culpa nossa. Então nós temos que ser bem sinceros com isso. Não devemos passar a vida culpando Adão.
Os erros de Adão foi consumido na cruz, acabou. Jesus limpou tudo ali. Então vamos lá para a segunda, né? Olha, esse texto aqui é interessante, né? Ó, Lúcifer engana, mas Cristo prevalece. Olha, tem um ditado popular que ele é muito recorrente, né? E ele diz assim, olha, a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Isso aqui é fato. Então a mentira prevalece enquanto a verdade não chega. Você pode propagar uma mentira até a verdade chegar. A hora que a verdade chega, a mentira acaba. Então veja só, o que foi que aconteceu? O inimigo, ele engana, olha, deixa eu dizer um negócio para você, Deus isso, Deus assim, deixa eu falar uma coisa para você, se eu me tornar um líder, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus ele é egoísta, ele quer só para ele. Não. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a mentira de Satanás é o quê? Erradicada. Erradicada. Sabe por quê? Porque o mal veio, e quando o mal aparece, quando o pecado aparece, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Então todos, a Bíblia diz, todos pecaram e disciplinas na glória de Deus. O que é isso? Todos pecaram, agora estão condenados à morte eterna. Acabou, não tem como. Aqueles que morreram antes de Jesus, qual era a sua esperança? Que Jesus viesse. Para os que morrem depois da volta de Jesus, qual é a sua esperança? A ressurreição é que Jesus poderia voltar. Por quê? Porque tudo aquilo que precisa ser feito pelo homem, Deus já fez. Então, veja só, nesse caso aqui, os anjos tinham a liberdade. Então, um texto importante que fala que a liberdade, ela implica na decisão da escolha. Você está me entendendo? Você só pode escolher se você tem liberdade, meu amigo. Se você tem liberdade, não tem como. Você quer ver? Se você convive num país que é comunista, você tem liberdade de escolha? Não tem. Não tem, não. Você vai fazer a vontade do governo lá, então você quer. Não é? Eu ouvi dizer que na cidade dessa menina que remarnada aí, tá no país dele, lá o governo, não ouvi nem reportagem, foi um dia que eu estava lendo e tal, o governo lhe dá uma caderneta. Você trabalha aquele mês, você só pode comprar o que está escrito ali todo mês. Você passar dali, você vai pagar multa. É o país comunista. O país comunista é assim. Então o comunismo age desse jeito. Então as pessoas não têm o livre-arbítrio. Por exemplo, qual a religião do país comunista? Aqui esqueci o nome da pessoa que... Muçulmano? Não, aqueles que cuidam do país comunista, como é que chama eles? De ditador. Ditador. O que o ditador impõe. Então, olha só, nós somos a China, por exemplo. A nossa religião vai ser o budismo. Pronto, é budismo, acabou, ninguém sabe. Tanto é que cristãos são mortos. Lá na China pisou falando de Cristo, não fica sem São mortos. Coreia, o Deus é o presidente lá. Só ele que é o Deus e acabou. Aquele É diferente do que era antes, né? Ali é O tenso. irmão respondeu uma pergunta que é muito proclamada pela população da terra, muito procurada pelo povo. Por que Deus não acabou com Satanás? Já que ele sabia que ia se rebelar. Né? Aí o irmão acabou de falar, porque cada um de nós temos uma escolha do que nós queremos para a nossa vida. Satanás foi a mesma coisa. Todos os anjos têm a escolha do que eles querem seguir e do que eles não querem. Agora Deus colocou esta ordem e ele vai te derrubar? Não, deixou correr por causa disso. Só que, como o irmão acabou de falar, a sentença dele está para terminar, né? Já está proclamado a derrota dele, só falta cumprir. Por que ainda não acabou? Que nem o irmão falou do rei, do Saul, mas enquanto ele ainda está aqui no trono, né, que ele está aí, ele está pensando que é dele. Né, querendo usurpar o restante, né? Mas enquanto Cristo não voltar, ele ainda vai comandar, mas depois que Cristo voltar, ele já ele saiu do trono. Né? Quando Cristo vai receber de volta a terra para ele, não essa já é uma terra restaurada, para assentar a cidade de Santo. Não, essa que ele não quer. Essa que ele Essa não que quer, tá não. toda. Essa aqui vai se destruir com o próprio Satanás mesmo. Ele quer que ele promete que vai fazer. É muito melhor, é o que ele diz lá
nas profecias que de olho nenhum viu, de homem nenhum, coração nunca sentiu, né? E assim nós vamos ter uma coisa muito maravilhosa. Agora, irmão Edmar, outra vez a lição aqui está falando sobre esse conflito no céu. O conflito aqui, ó. O autor até colocou aqui, ó. Quando a guerra surgiu no céu, os anjos viveram de decidir, os anjos tiveram de decidir, seguirem a Jesus ou a Lúcifer? Qual foi a natureza dessa guerra? Uma pergunta. Qual foi a natureza dessa guerra? Que a gente diz Foi uma guerra física? De ideias? Ou as duas coisas? Aí o escritor colocou aqui, ó. Não sabemos os detalhes, mas o conflito foi físico. Exatamente. Por que o conflito foi físico? Veja que agora Deus tentando mudar a cabeça de Satanás, que era o anjo. Né? Deus tentando mudar. Olha, você me conhece, você conhece o reino, você conhece a justiça, você foi criado com livre-arbítrio, você pode escolher hoje aquilo que você quiser. Entendeu? Então, olha só, essa guerra, ela foi assim, tão forte, né? E chegou a ponto do inimigo ele tomar as suas decisões que foram drásticas. E interessante que veja, quando ele toma essas decisões e ele vem para o planeta Terra, há uma extensão do mal. Entendeu? Então ela começa assim no céu e esse mal ele vem para a Terra. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, eu imagino que a luta do inimigo era de uma forma, dizendo, olha, Deus ele é injusto. Hoje ele ainda faz isso, só que hoje, como nós já temos a finalização do plano da salvação, então eu acredito que isso não veio na nossa mente, mas antigamente, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele olha, Deus é injusto, ele que seria aqui. Jesus não teria morrido ali na cruz. Ele fala até que Jesus não existe. Exato. Diz, não, Jesus não existe. Isso não existe não. Agora hoje é totalmente o contrário, né? Hoje nós vimos a prova do bem, hoje nós vimos, nós temos nas Escrituras aquilo que Jesus fez, entendeu? Aí você pode comparar o início com o final. Essa questão física, ela, quando fala de físico, não quer dizer que é trocando soco, né? Olha só, observe bem, quando Jesus se encontrou com Saulo ainda Saulo, né? Foi um encontro físico. Exatamente. Pessoal. Exatamente. Jesus e ele. Agora, quando Jesus fala com Ananias para ir no encontro de Paulo, já foi um encontro de Jesus com Paulo, só que não foi físico, foi através de uma mensagem. Então Ananias vai e leva a mensagem que Cristo mandou. Então foi um encontro não físico. Porque está falando físico, não quer dizer que foi de troca de soco e tal. Né? Tipo, você tem um filho nos Estados Unidos e ele faz alguma coisa errada. Você liga para o seu filho e você está ali com uma batalha com ele, reclamando as coisas erradas que ele está fazendo e ele reputando. Ele, não, pai, mas e você está ali, você está guerreando com seu filho nesse momento. Né? É um conflito que está ali entre pai e filho, não físico. Agora, se você manda dinheiro ou pede, filho, vem aqui que eu quero falar com você, vem ao Brasil, né? E aí esse filho vem, ali é uma guerra, é uma discussão, é conselhos, advertências, recusa da parte do filho, física. Eu acredito assim que essa parte física também poderia ter sido assim, olha, o céu está ali, todos os anjos, Deus de um lado e Satanás do outro, hoje caiu. E Deus então dizendo para os anjos assim, olha, a verdade ela é eterna. Agora o inimigo ele lançou uma dúvida. Quantos aí tem dúvida? Veja físico. Sim. Quantos aí tem dúvida? Mas eu tenho dúvida. Então você acredita? Então você quer passar para o lado dele? Sim, passou. Naquele momento houve uma separação. Quando houve a separação, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Expulsou todo mundo do céu. E eles caíram como o quê? Como uma estrela, como um raio, né? Ele caiu como um raio. Muito foi lançado. Muito prega diz que foi espada com espada. Muito então espada com espada
espada que Deus precisa para matar Satanás. Precisa Aí de você espada. tem que pegar a Bíblia e rasgar, porque a Bíblia fala de um céu, e no céu não tem isso. Não existe isso. Então, Olha só, o físico é isso daí. Entendeu? Na época, A física, nós entendemos melhor, nos ensina que nós temos que aprender a Bíblia, físico, mental e o lado espiritual. Uhum. Agora nós estamos guerreando com a Bíblia. Eu acho que todos nós, irmão, de todas as religiões, aí, pessoas que não são adventistas, que nos assistem, e isso é fato, aconteceu no mundo todo. Eu acho que todos nós, em algum momento, tivemos algum encontro através do celular, reuniões semanais, que não foram na igreja, foram virtuais. Né? Então foi um encontro virtual. Quando nós viemos para a igreja, é um encontro físico. Porque é físico não quer dizer que nós estamos trocando soco, dando murro, não. Né? É um encontro físico, um encontro virtual. Exatamente. Outro ponto importante, o irmão Cromar, quando Deus criou os anjos, né, que a gente viu aqui que a questão do pecado já começa no céu, ele criou os anjos com o livre-arbítrio. Quando Deus criou o jardim do Éden, e ele criou Adão e Eva e colocou ali, ele também colocou o quê? O livre-arbítrio. Aqui tem uma nota importante que diz, olha, quando Deus criou a humanidade, ele incorporou profundamente em nosso cérebro a capacidade de raciocinar e escolher. Não somos robôs, diz aqui. Desde a rebelião de Lúcifer no céu, desde a queda do ser humano, Deus chama o seu povo a responder ao seu amor e ser obediente à sua lei, escolhendo servi-lo. Veja só. Quando Adão peca e ele estava no jardim do Éden, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão? Onde estás? Você sabe que isso dá a entender que Deus deu a liberdade para Adão escolher. Senão Deus podia chegar e pegar no braço de Adão assim, tá aqui, e no braço de Eva e falar, por que vocês estão escondidos aqui? Foi tipo, Quer dizer, apareça, peça perdão. não é? Por isso, se Deus faz isso, ele não dava a liberdade de Adão responder. E ele sabia onde Adão estava. Claro. Então ele podia ter chegado assim, do nada, pegado Adão mais Eva assim, o que vocês fizeram? Não, Deus chegou andando, Adão, cadê você? Isso é para que Adão pudesse pensar o seguinte, veja, eu posso responder que eu estou aqui, eu posso ficar calado e continuar escondido. Deus sabia onde está? Sabia. Sim. Adão, na sua ingenuidade, que pensou assim, Deus não sabe onde eu estou. Ah, Senhor, eu estou aqui. Então, quando ele responde assim, olha, eu estou aqui, é mais um ponto de que ele tem a liberdade para responder ou para não. Ele poderia ter continuado escondido. Agora você sabe de uma coisa, irmão de você tocou num ponto aí, olha só para você ver a força do pecado, a força que o pecado tem. Um homem que tinha acabado de ser criado, levantou e saiu dando nome a todos os animais, contemplando toda a beleza que Deus tinha feito. Uma sabedoria que nunca houve em cima da terra. Não tinha igual, nunca teve na verdade igual. Era perfeito. Ah, mas Salomão não, Salomão foi depois do pecado. A perfeição de Adão era muito mais, a sabedoria de Adão era muito mais do que Salomão. Agora, depois do pecado, Deus chega e pergunta, onde estás? O que ele fala? Eu estou com medo. Aquele homem que era tão sábio, já tinha perdido toda a sabedoria por causa do pecado. Olha só. Você acha que um homem tão sábio, que acabou de ser criado, dando nome a todos os animais, contemplando todas as belezas da criação de Deus, não ia ter a sabedoria de reconhecer, olha, pequeno, né? Meu Senhor está me dando uma oportunidade. Ele já tinha perdido a capacidade do raciocínio. Exato. O pecado, ele destrói. Porque eu fico imaginando assim, olha, o que Adão perdeu depois do pecado? Entendeu? Antes ele tinha percepção de tudo. Quando ele peca, ele perde até a percepção de que pode esconder de Deus. Os olhos abrem para o mal, a mente se fecha para a sabedoria. Não sei o que é escondido. Sabe que a gente age igual Adão agiu? É a mesma coisa. Assim, olha, eu estou longe de casa, eu estou longe da igreja, eu estou longe do pastor, eu estou longe dos irmãos, eu posso fazer o que eu quero. E foi justamente o que Adão fez. Eu estou longe de Deus, ele não está aqui, então eu posso esconder. Olha o que o pecado ele causa na mente do ser humano, veja aqui, entendeu? Antes, ele conhecia tanto que ele deu nome aos animais, ele conhecia sobre botânica, ele conhecia tudo, entendeu? Aí, quando o pecado entra, ele esconde e fala, eu estou aqui escondido, pensando que eu estou
Se Deus estava vendo ele. Então o pecado ele diminui, o pecado ele destrói. E aí o que Deus está tentando, de acordo com esses ensinamentos que a gente tem? O que Deus está tentando fazer é fechar os nossos olhos para o mal, novamente, como era. Lembra? Eles não viam o pecado nenhum. Eles viviam nus e não se viam. Exatamente. É fechar os nossos olhos para o mal e abrir novamente essa mente para o bem. Para que essa compreensão de raciocínio ela seja plausível. Para que ela chegue ao ponto do agrado de Deus. Agora, outro ponto importante da lição dessa semana, e vamos lá, acontece o seguinte, veja, quando o homem peca lá no Jardim do Éden, né, depois dele exercer então a sua liberdade, né, depois dele ver que o mal, porque Deus falou assim, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe por quê? Porque essa estrada aí era cheia de buracos. Olha, essa estrada aí ela não te leva a nada, essa estrada aí era ruim, eu conheço essa estrada, eu sei. E Adão falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu vou pôr essa estrada para ver o que vai dar. Quando ele escolhe pecar, quando ele escolhe comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus então provê para eles o cordeiro, né? A Bíblia diz que Deus ele tirou a pele de um cordeiro e fez umas vestes para Adão e Eva. Você sabe que ali Deus estava plantando no coração deles o quê? A redenção que Jesus um dia morreria na cruz do Calvário para eles. Olha, vocês pecaram. Vocês pecaram. Olha, o mal, hoje ele está prevalecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa vestidura que eu estou te dando aqui, vai ser a vestidura que Jesus vai prover na cruz do Calvário, morrendo para salvar você. Interessante sabe o que é que Adão e Eva morreram nessa esperança. Eles morreram na esperança da salvação de Cristo Jesus. Eu não sei. A Bíblia diz que no céu vai ter muita surpresa, mas de repente você pode encontrar Caim no céu. Ele não sabe, né? De repente você pode encontrar. É o mesmo que aconteceu. Olha, quando Saulo estava segurando as vestes para Estevão ser apedrejado, Estevão deve ter pensado assim, ó, todos que estão aqui estão perdidos. Agora imagina Estevão acordando no céu e vendo o sol. Né? Que silêncio, né? Então veja só, então a salvação também alcançou Caim. Caim foi por caminhos errados, ele foi, mas e se você encontrar Caim no céu? E se você encontrar Caim no céu? Eu não posso dizer que ele vai estar ou que ele não vai estar. Aquilo que foi provido lá no Jardim do Éden. Exato, lá no Jardim do Éden, quando o próprio Deus chega para Deus e diz, olha, vocês pecaram, o mal hoje prevalece, vocês terão que ser expulsos do jardim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, um dia vocês vão voltar. E tem uma coisa, irmão Edmar, a Bíblia diz que nós não sabemos de nada, a única coisa que nós sabemos é que nós vamos morrer. Então esse assunto aí a gente não sabe. Mas só que assim, houve uma advertência lá no jardim ainda do Éden, né, para Deus, para Caim. Ele falou, olha, o pecado está te rodeando, mas cabe a ti desviadeis. Né? Ali foi uma oportunidade. Né? Aí muitos vai falar, ó, viu, Deus deu a oportunidade para Caim não deu, por isso ele está perdido. Não. O que acontece depois? O que acontece depois quando Caim vai ser expulso? Caim falou assim, eu estou com medo, as pessoas vão me matar. Protege ele, entende? Que marca que é essa que ninguém sabe? Não sabe o que Deus colocou? Mas protege ele, entende? Então aquele pensamento lá atrás, ó, ele rejeitou o que Deus disse, agora se perdeu. Não, Deus protege ele lá na frente. Assim também, como lá na frente ele pode ter se arrependido na velhice, né? Como muitos já se arrependeu, e Deus pode ter perdoado ele. A gente não sabe. Não pode, porque a salvação é escancarada, a salvação é aberta. Você entendeu? Ele não pode excluir ninguém. Então, irmão, a Bíblia diz, aqui está falando, ó, Deus criou a terra perfeita. Lemos na Bíblia que ele viu tudo que tinha feito e eis que era muito bom. Olha só. Então Deus faz todas as coisas e diz que eis é tudo bom. Né? O que acontece? Deus fez, a Bíblia diz que Deus fez os anjos um pouquinho acima da humanidade. Uma graduaçãozinha mais. Agora a liberdade já não é mais
é igual. Exato. A Bíblia diz que a mesma liberdade que Deus deu de escolha para Lúcifer, também deu para o ser humano. Exato. Adão e Eva foi a mesma escolha. Todos para alcançar. A grande importância, né? dessa escolha. Você sabe qual que é o âmago da lição dessa semana? É que acontece, gente, houve um problema, entrou o pecado, depois do pecado veio a redenção, que é em Cristo Jesus. Ele proveu a redenção, então hoje ninguém está perdido, a não ser se quiser. Se quiser se perder. Entende? Então, quando Adão e Eva se sentiam perdidos, Deus proveu para eles a salvação, mostrando a morte daquele cordeiro e aquela pedra, dizendo o seguinte: olha, você está vendo essa pele que você está vestindo? Isso aqui é a proteção, quer dizer que é a salvação, isso aqui é a redenção. Que um dia o cordeiro também vai morrer. E se você olhar aqui, a lição diz que quando João Batista viu Jesus, e disse: olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no último. Eis o cordeiro de Deus. Tirou. O que aquele estava cumprindo? Lá no Éden, aquele cordeiro que foi morto para que houvesse veste para Adão e Eva. Hoje aqui, quando João olha, ele fala: eis o cordeiro de Deus. O cordeiro hoje vai ser morto para que a humanidade também seja revestida com o seu poder. Aí tá o que você falou agora de Caim. Assim como Deus vestiu Adão e Eva da justiça, ou seja, foram salvos. Deus salvou eles ali nesse momento. Entende? A Bíblia também diz que Deus colocou uma marca sobre Caim. Nós não sabemos que marca é essa. Vai que foi a marca da salvação. Não é? A consequência da sua escolha vai ficar. Agora você será protegido. A gente não sabe. Talvez a marca da justiça dele por todo mundo. Nós não sabemos, né? Então nós não podemos julgar. Nem ele, nem ninguém. O que nós podemos fazer e unicamente fazer é estudar a palavra de Deus e seguir o que ele nos ensina. Olha para mais um. Bondoso Deus e querido Pai, nós somos gratos ao Senhor pela lição que nós estudamos essa semana. Que lição maravilhosa. Sabe, Senhor, ela nos mostra a condição que nós estamos, mas ela também nos mostra para onde nós poderemos ir se nós escolhermos servir ao Senhor. Amém. É o que a lição quer nos ensinar. Sabe, nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para que possamos levar isso ao coração dos nossos alunos. Amém. E a lição dessa semana possa, nessa manhã, achar guarida no coração de cada um e dar esperança também da salvação de Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados e continue conosco durante esse dia, nós pedimos por Jesus. Amém.